como podemos conhecer o reino dos céus? Jesus Cristo disse que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou, lançou no seu campo, esta sementinha germinou, cresceu, transformou-se numa árvore, e as aves dos céus vinham aninhar-se nos seus ramos. A primeira questão é a natureza do reino. O reino é de natureza espiritual. E é o que Jesus também tinha dito em João, quando ele falou que o reino de Deus não vem com visível aparência e que nem dirão ele aqui ou ali está. Não é desta natureza. E, portanto, as pessoas que procuram conhecer o reino dos céus com a sensação da sua alma, do seu sentir e ver, provavelmente e certamente estarão muito longe do conhecimento real desse reino. Esse conhecimento que provém da fé na palavra que Deus nos dá de conhecimento deste grande reino. E Jesus disse que esta sementinha tão pequena transformou-se numa árvore. Esta primeira informação nos faz pensar na grandeza do reino, que não pode ser vista ou medida pelos olhos humanos. Precisamos medir pela fé, pelo conhecimento, pela fé no Senhor. Uma segunda questão que eu penso que é muito interessante aqui é que as aves dos céus vieram aninhar-se nos seus ramos, nesta árvore que desenvolveu-se a partir da semente, sendo o reino dos céus aqui na terra. Jesus estaria dizendo que as aves dos céus ou aves de rapina fariam ninhos nesta árvore? Seria realmente esta uma informação de que, à medida em que o reino dos céus crescesse aqui na terra, surgiriam pessoas mal intencionadas que fariam seus ninhos nesta árvore com a intenção de tirar benefícios próprios, de levar ao desvio da consciência e da visão real deste reino para uma visão materialista, interesseira, egoísta. E não é exatamente isso que nós vemos no decorrer da história do reino dos céus, desde que Jesus passou a plantar esta semente aqui. Não é isso que vemos, que esse desenvolvimento na terra, também surgiram os ninhos de aves de rapina, e estão aí quantos estão explorando a fé, quantas pessoas estão desiludidas com a fé, porque caíram no ninho da ave de rapina. Foram enganados, foram roubados. A sua fé, a sua religião foi uma religião apenas de aparência humana. Não havia o conteúdo, a semente real, e não poderia haver o desenvolvimento no seu coração. Também quando pensamos na pequena semente, devemos pensar que Deus quer produzir este efeito maravilhoso através dessa semente pequena do Evangelho. Eu lembro da história de uma senhora que ela estava doente e ela não podia sair para falar a ninguém do Evangelho. Então ela pensou que poderia escrever pequenos versículos em papéis pequenos e jogar pela sua janela. E foi interessante o resultado, porque ela fez isso durante algum tempo e depois começou a perceber que haviam resultados naquele lugar. Pessoas que por ali passaram começaram a ler aqueles pequenos folhetos caídos na rua, textos bíblicos, e esta mensagem produziu o efeito esperado, o efeito espiritual, a transformação dessas vidas, e cresceu nos seus corações, e Deus operou a sua obra salvadora. Por quê? Porque o Evangelho tem esse poder. Receba esta semente do Evangelho e deixe Deus transformar a sua vida.